Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre várias aplicações que podem ser usadas no auxílio de geração de conteúdo. Podem ser muito úteis para você que está pensando em começar um negócio online ou mesmo expandir seu negócio para o mundo virtual. Trouxemos opções gratuitas e pagas. Vocês poderão encontrar todos os links para as aplicações na descrição do vídeo e no comentário. Então, hoje a gente vai trazer aqui algumas aplicações que geram conteúdo ou auxiliam a gerar conteúdo. Para quem trabalha com isso, vão ver que a inteligência artificial pode ser um auxílio bem legal para escalar produto ou mesmo para ajudar a ter novas ideias, né? E como a proposta do canal é trazer coisas gratuitas, né, para utilização e para ajudar o pessoal no dia a dia, as primeiras aplicações que a gente vai apresentar aqui são todas de livre uso, livre utilização e sem custo, tá? Então, vamos começar aqui com o SEO Stan. Então, o que é isso, né? Na internet, quando você gera um artigo ou você escreve um post, você numa rede social, muitas vezes o seu objetivo é atingir o máximo de público possível. E para isso, você tem que estar bem no ranking dos algoritmos de busca, por exemplo, o Google. E existe toda uma estratégia por trás disso que chama, né, Search Engine Optimization lá, que é o SEO aqui, que é basicamente você otimizar o seu texto para que ele apareça nas buscas e que caso alguém esteja, por exemplo, procurando sobre cabos de internet, quer comprar um cabo, aí você tem um site que vende isso, você quer que quando uma pessoa procure, ela ache o seu site. Uma das estratégias é você escrever o teu conteúdo de uma forma que ajude o algoritmo do Google a te encontrar. E aí, para isso, você tem que usar palavras-chave, tem um tamanho de texto, geralmente, que você precisa ter, e essa ferramenta aqui, essa aplicação, ela ajuda com isso. Se vocês olharem aqui, o conteúdo está em inglês, né, interface em inglês, mas ela gera conteúdo em português. E isso aqui é uma dica que eu tenho para vocês, porque essas aplicações, geralmente, elas usam o GPT-3 por trás, ou o Watson da IBM, ou outros, e essas inteligências artificiais, elas entendem o português. Então, elas conseguem gerar o conteúdo em português também. Embora tenha sido feita para o público americano, se você começar a escrever aqui em português, ela consegue entender e gerar o conteúdo em português. Então, uma dica que eu dou, se vocês encontrarem ferramentas por aí que só tem interface em inglês, testem, que pode ser que ela funcione sim para gerar os resultados que você quer. Só uma observação em relação a isso é que, como a ferramenta ela foi feita para o público americano e tudo mais, ela foi treinada melhor na língua inglesa. Então, pode ser que os resultados em inglês sejam melhores do que os resultados em português. Então, o que eu aconselho pode usar usa o chat GPT, por exemplo, para colocar conteúdos em inglês aqui e gerar respostas, e depois usa o chat para traduzir. E aí você consegue ver se a qualidade é melhor mesmo ou se usando direto aqui em português dá certo. Pelo que eu usei dessa ferramenta aqui, ela funciona bem em português, tá? E como que ela funciona, né? Você consegue logar aqui com o Google, uma conta simples, não precisa baixar nenhum arquivo, você usa direto do seu navegador. Todos os links para todas as aplicações que a gente vai trazer aqui vão estar na descrição desse vídeo, então vocês podem acessar ali na descrição e também no comentário, que eu vou colocar destacado. Então não precisam se preocupar.
Essa aplicação, ela gera alguns outputs, ela vai gerar para você alguns textos, né? Sugestão de post, de artigo, sugestão de texto baseada em algumas palavras-chave, descrição. Então, por exemplo, se você quer descrever um produto, descrever alguma coisa também, dá para usar aqui. Título de artigo, dá para criar tweet, enfim, dá para fazer algumas coisas, inclusive revisão de artigo. Aí, o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei, já para adiantar aqui, né? Culinária para pessoas que não têm muito tempo. Aí, sei lá, vamos supor que eu tenho um blog, tenho um site que fala sobre culinária, e aí eu quero gerar aqui um artigo que fale sobre isso. Eu gerei e ele deu aqui uma sugestão de um tópico para eu escrever. Culinária rápida, 10 receitas incríveis para as pessoas que não têm muito tempo. Aí, ele trouxe aqui, né, em português, porque eu coloquei em português, porque eu queria que o output saísse em português. Aí eu posso copiar aqui, né, usar esse item, né, esse assunto, e eu posso, por exemplo, ir lá no chat GPT e pedir para ele me ajudar a escrever um blog um artigo sobre isso. E aqui ele dá algumas dicas para que quando eu for escrever esse artigo, eu escrever ele de uma forma que ele vai ranquear bem. E aí, o que pode ser feito? Você pode copiar isso, colocar lá no chat e pedir isso aqui para o chat. Enfatize a rapidez da preparação e o tempo máximo para cada prato. Então, você pode juntar as duas coisas, tá? E ele, como vocês podem ver aqui, essa aplicação ela gera outras coisas, basta você escolher e ele vai gerar, tá? É isso do seu Stan. E esse grupo aqui, ele criou uma outra ferramenta também, que pode ser muito interessante, que chama LinkedIn XP. Para te ajudar a postar no LinkedIn e ter mais alcance, também a você ter mais visibilidade, né? Então, se você está procurando emprego, pode valer muito a pena para você ter o seu perfil visto pelas empresas, você interagir lá na rede, comentar, responder questões, responder solicitações, né, que podem enviar para você e tal. Essa aplicação aqui, ele te ajuda a tudo. Então, vamos supor que você quer anunciar alguma coisa, anunciar que você começou num novo emprego. Eu simplesmente coloquei aqui, ó, comecei no meu trabalho hoje, estou muito feliz. Aí ele respondeu aqui. Ele deu um texto, inclusive colocou algumas hashtags aqui para ajudar o meu post a ter mais alcance. E o que é legal também aqui é que ele dá algumas sugestões, né? Por exemplo, se você for parabenizar alguém, um colega seu começou um emprego, começou um cargo novo, ele fala para você copiar o post da pessoa, colar aqui, né? E aí você escolhe aqui, ó, eu quero parabenizar essa pessoa. E aí, só de copiar o post aqui, ele vai gerar um conteúdo mais específico. Então, também tem algumas opções aqui. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Como vocês podem ver, ele funciona em português e pode ser muito útil para você que usa o LinkedIn para procurar candidato ou mesmo que você está procurando emprego, porque se o seu perfil for bastante visto, você tem mais chance de ser notado pelas empresas. Então vale a pena fazer um comentário por dia em um post, fazer algumas postagens, e essa ferramenta aqui, essa aplicação pode te auxiliar a você conseguir mais alcance nessa rede social. E aí, dentre, né, todas as opções também desse grupo, que esse grupo criou, tem essa daqui, chama Velma, que ela explica textos. Então, por exemplo, se você está lendo um artigo, está complicado entender, você não está entendendo uma frase, você pode colocar aqui e a Velma, ela ajuda você a entender
ou entender o significado. Ela também ajuda a melhorar a gramática. Eu acho que isso daqui é bem útil pra gente, que o inglês não é a primeira língua, então se você quiser pegar um texto, muitas vezes você gera lá um texto no chat GPT, o chat GPT, por exemplo, ele traduz, ele faz as coisas muito bem, só que ele não é focado nisso. Pode ser uma boa vir aqui e pedir para corrigir a gramática, por exemplo. Aí você consegue ter um texto de qualidade melhor. Então, essa ferramenta aqui também é interessante e ela é utilizada para basicamente explicar coisas que você não está entendendo muito bem. Então, basta copiar o artigo ou o parágrafo, colocar aqui e explicar qual que é o output que você quer. Tá? Então, essas 3 ferramentas são do mesmo grupo, foram geradas pelo mesmo grupo e vocês podem utilizar à vontade sem custo nenhum. Agora, vamos para o próximo aqui que chama The Inspire. Esse site aqui, ele pode ser muito interessante para pessoas que muitas vezes não conseguem pensar ou ter uma ideia, ou assim, não conseguem começar com alguma coisa, porque ele ajuda a te trazer inspiração, que é o nome aqui do site, né? Então, se você tem um tema, você precisa desenvolver esse tema, falar sobre ele, pode vir aqui, colocar algumas palavras-chave, clicar aqui em Run, e aí ele gera também um texto para te ajudar. Então, quanto mais texto você colocar aqui, melhor é a resposta dele, maior vai ser a resposta. E pode ajudar bastante para casos quando você precisa, sei lá, escrever um artigo e não tem uma ideia, você pode fazer isso aqui. E é também gratuito, basta você entrar no site. Aqui, nesse caso, você não precisa nem usar sua conta Google. É entrar e usar. E também, como vocês podem ver, a interface está em inglês, mas ele responde em português sim. E aí, o próximo, ele ajuda você também a escrever. Aí, aqui, ele tem algumas opções. Escrever artigo em blog, post no LinkedIn, um post no Twitter, e-mail e outro que você queira especificar. Ele funciona também em português, só que assim, pela minha experiência de uso, ele funciona bem melhor em inglês, tá, gente? Esse daqui. Mas ele funciona assim. E ele tem um uso interessante, que é o seguinte, vamos supor que você quer escrever um e-mail, e aí você tá sem ideia. Prezado fulano. Perdi o prazo do projeto. Aí vamos ser. Vamos supor aqui que você quer escrever um e-mail para alguém falando que você perdeu um prazo. Ele, pelo que eu percebi do uso também, gente, ele demora aqui ele vai gerando, ele vai melhorando o seu texto e trazendo uma alternativa para ele. Pela minha experiência, o chat GPT funciona melhor em português, mas se você quiser gerar conteúdo em inglês, ele pode ser muito interessante, só que o ponto é que você vai ter que trazer as descrições aqui, tudo em inglês. E para a geração de post em blog, dá para você usar assim direto aqui em português, da mesma forma que a gente usou ali o Inspire, para você começar a escrever aqui. E aí, vamos por um tópico que você quer escrever sobre culinária ou alguma coisa algum conteúdo que você gera na internet, você começa escrevendo aqui e ele também te ajuda a completar ou a melhorar. Dessa forma funciona também para esse item de post, LinkedIn também e Twitch e e-mail também. Só que esse daqui realmente tem uma diferença muito grande em utilizá-lo em inglês ou em português, tá? Embora, como vocês viram, ele entende o português, mas ele tem certa dificuldade de trazer
A resposta, muito provavelmente, porque ele não usa o GPT-3 e deve usar uma outra solução que não foi tão treinada em português assim, tá? E aí, a gente tem este daqui, que é muito legal, que é uma inteligência artificial, que ajuda a gerar nomes para negócios. Então, vamos supor que você quer criar um site ou uma loja, você quer criar uma marca para essa loja. Você pode vir aqui e colocar, né, o nome, pede para ele gerar, então tem como você escrever aqui o estilo, você quer um estilo parecido com o Google, ou nomes reais, frases, frases aqui que a sua marca seja uma frase, ou algumas formas de escrever diferente e tal. Você pode escolher o estilo. Eu vou colocar todos aqui. Vou colocar. Isso daqui é assim, qual que é o nível de surpresa, né? De aleatoriedade que você quer que ele gere. Eu vou colocar médio. E eu escrevi errado, culinária. Então eu vou escrever direito, né? Receitas rápidas para o dia a dia. Então, eu gero aqui e ele vai criar várias coisas para mim. Vejam que eu coloquei o nível de aleatoriedade médio e ele acabou gerando umas coisas um pouco fora, né? Churrusa, acho que para lembrar um pouco churrasco. Eu aconselho sempre a usar o nível de aleatoriedade menor se você está fazendo uma coisa assim que você já tem uma ideia, já tem uma direção, porque senão aqui depois para você escolher, né, você vai ter que ficar vendo muito aqui o que ele gerou. Mas veja, ele gerou aqui Spaghetti City, pode ser legal se eu estiver falando alguma coisa, se for comida italiana, tal, aroma, ele deu várias ideias e ele já traz artesanal, olha isso aqui que brinca com o nome, então assim, culinária, ele alimenta nana, ele deu algumas ideias, algumas coisas assim, tão meio fora, né, do, do propósito, mas é muito bom, principalmente porque ele gera o output já da marca bonitinho com o logo e ajuda muito a você não ter tanto trabalho assim para gerar, né? Já te ajuda aqui dando várias ideias. E dá para você ir salvando aqui todas as que você gostar. E depois, né, no final lá você consegue. Vou salvar algumas aqui. Quer ver? Eu vou. Essa ideia aqui ficou muito ruim. Eu vou diminuir a, a aleatoriedade. E aí eu vou colocar aqui, então, sei lá, vamos supor, eu gostei dessa. Hum, essa daqui é culinária. Bom, aí você pode depois vir aqui no final aqui, depois que você olhou todas, e aí você consegue olhar melhor, fazer uma seleção melhor, e aí vamos supor que eu escolhi essa daqui, eu posso vir aqui e salvar. Posso salvar, ele também dá outras opções e também dá para editar, tá? Essas opções. Vamos supor que eu gostei dessa daqui, mas eu quero mudar alguma coisa. Dá para mudar aqui o, o ícone,
né? Então, ó, eu tirei o ícone aqui porque eu não gostei, ou eu quero substituir o ícone, que não tem nada a ver, né? Aí, aqui, o ideal é procurar em inglês, tá, gente? Pra buscar ícone, essas coisas, porque é mais fácil. Aí, sei lá, vai. Super, gostei desse ícone aqui. Aí eu substituo e, se eu gostar, eu posso vir aqui e salvar isso pra mim. E aqui tem compra, por quê? Porque se você quiser baixar em formatos específicos, ou mesmo também se você quiser já salvar um domínio para isso, aqui dentro desse site você já consegue fazer tudo isso também, tá? Mas é muito bom para te dar ideia e você consegue já também fazer o sair aqui com o logo, né? Não necessariamente você precisa comprar nada, não, tá? Então, fica aqui essa dica desse site, que é como se fosse um Netflix, né, de nomes, chama Namelix, e o link vai estar aí embaixo também. E aí, gente, agora a gente vai começar a sessão das aplicações pagas. Todas elas têm período gratuito, tá? Vocês podem utilizar, mas se quiser utilizar por mais tempo, vai precisar assinar. Só que assim, pode ser interessante caso você trabalhe com isso, você trabalha com marketing digital, precisa gerar conteúdo, se você está começando com, sei lá, vender produto afiliado, ou se você vende produto na internet, pode ser interessante, porque ajuda a escalar o seu negócio, tá? Porque basicamente o que essa aplicação faz é gerar conteúdo para você de forma eficiente, de acordo com o seu objetivo. Então, por exemplo, eu quero fazer um artigo para o meu blog com foco em vendas de artigos de culinária. Eu posso vir aqui, selecionar. Antes eu vou mostrar para vocês, porque quando vocês fizerem o login, pode ser que vocês entrem aqui e vai estar tudo em inglês, né? Então, para mudar, precisa vir aqui, escolher línguas, tá? E aí, a língua do sistema só tem português de Portugal e a linguagem de geração português do Brasil. O que é a linguagem de geração? É o resultado, né, dos artigos, do conteúdo. Então, o conteúdo vai vir em português do Brasil. Infelizmente, a linguagem do sistema ainda não tem português do Brasil, mas dá para entender muito bem, não tem tanta diferença assim, não. Aí, depois que vocês selecionarem aqui tudo, ficar bonitinho, é só vir aqui em biblioteca, que já vai estar tudo em português, né? Então, se você quiser criar alguma coisa nova, aqui, ó, esse chat Sonic, por exemplo, ele usa o chat GPT, só que eles colocam mais coisas, né, por trás. Então, ele tem dados e imagens em tempo real, o que o chat GPT não tem, porque o chat GPT tem um corte, né, no ano passado, novembro do ano passado. Então, tem aqui algumas coisas novas que surgem, que você vai ter acesso, se você assinar, né, e usando o período gratuito também, dá para usar. Artigos e blogs, você consegue gerar artigos, se você precisar de ter ideia para um artigo também, então tem bastante coisa. Isso aqui que é muito utilizado, muita empresa contrata esse tipo de ferramenta para fazer anúncio no LinkedIn, anúncio no Facebook. Então, tem sido muito utilizado, gente. Esse tipo de trabalho está correndo um risco bem grande, embora as pessoas boas, né, vão ficando porque precisa de supervisão. Então, precisa gerar aqui o conteúdo, alguém vai precisar ler isso para ver se está bom ou não. Mas diminui um pouco, né,
porque principalmente as vagas de pessoas que estão começando, aprendendo, acaba sendo bastante impactado. Essa semana até o BuzzFeed, semana passada o BuzzFeed anunciou, né, que ia começar a usar o ChatGPT para criar conteúdo. Então imaginem que as pessoas, né, que poderiam estar criando esse conteúdo agora vão ser substituídas pela inteligência artificial. Isso vai acontecer. E hoje essa área tem sido bastante impactada por esse tipo de ferramenta aqui. Por outro lado, traz a possibilidade de pessoas que antes não conseguiam gerar um volume muito grande de conteúdo, essas pessoas podem hoje criar um negócio, por exemplo, na internet e começar a vender e tal, porque tem esse tipo de apoio, né? Porque o capital para começar antes era muito grande, você tinha que pagar alguém para fazer o artigo para você, para escrever um descritivo para o produto que vem para vender, né, focado naquilo. E essas ferramentas aqui, elas auxiliam nisso. Então, assim, por exemplo, essa questão de afiliado, ó, ele gera descrição de produto. Então, quem tem negócio nessa área, pode valer muito a pena ter uma ferramenta como essa sim. E mídia social também, né? Porque que é muito utilizado para vender ou para gerar conteúdo e atenção também, porque embora use o chat GPT, essa ferramenta aqui ela é otimizada para esse tipo de ação, né? Então ajuda bastante. E é isso. Como vocês estão vendo aqui, tem muita opção, né? Então aqui é para você gerar conteúdos que são eficientes também nas buscas e tal, e mais outras coisas aqui também. Então dá uma explorada lá. Eu fiz algumas experiências já com a ferramenta e realmente assim o conteúdo que gera tem uma qualidade interessante, muito interessante. Aqui se chama Cateb, paga também, tem um período gratuito, não precisa de informação nenhuma de cartão de crédito, basta fazer o login, que dá para participar aqui e utilizar no período gratuito, só que não dá para usar todas as ferramentas. Por exemplo, essa daqui, que é a Cateb Plus, não tem como usar no período gratuito. É uma ferramenta que ajuda a gerar conteúdo com base em outros artigos e valida também esses outros artigos. Então, o que significa? A ferramenta vai conseguir reconhecer fake news ou deep fake news com base em checagem de fatos, né? Então, também funciona para fatos atuais. Essa ferramenta aqui que é muito interessante, que dá para você escrever artigos com base em outros artigos. Por exemplo, você quer escrever algo sobre emagrecimento. Aí você vai e pega um artigo científico que fala sobre isso e pede para ele gerar um resultado, um post num blog ou qualquer tipo de conteúdo com base nisso. Então, pode ser muito interessante para quem trabalha com marketing, para quem vende coisa, para ter aí um conteúdo que as pessoas possam confiar, porque se você traz fato científico e coisas do tipo, pode ajudar bastante a elevar a confiança do conteúdo, né, gerado. Então, aqui também dá para perceber que não tem tantas opções como o anterior. Ele gera também propaganda, também avaliação de prós e contras. Tem algumas ferramentas parecidas lá com o da anterior, mas não tem todas, tá? Não tem tanta variedade de opção. Por outro lado, ele é mais barato, tá? O output dele, embora a interface seja toda em inglês, você pode colocar as instruções em português, ele vai responder em português, mas não tem a opção de colocar o sistema em si mesmo em português. E ele tem também aqui uma opção interessante que é de gerar uma imagem, né? Então, vamos supor, você está fazendo um blog e aí você quer uma imagem para o seu artigo.
você pode vir aqui e gerar. Tem outras formas de gerar arte virtual, imagem virtual. Nós vamos trazer aqui no canal várias opções também, algumas gratuitas. Mas pode ser interessante ter essa ferramenta aqui para relacionar direto com o artigo que você está escrevendo, tá? E essa daqui é a Kateb. Então, é uma opção mais barata, mas também com menos possibilidades de criação, tá? E, por último, a gente vai falar aqui dessa Jasper. Eu já loguei aqui. Ela é a mais famosa de todas, gente. Muita empresa já utiliza Jasper. Como Airbnb, para descrever os imóveis, para fazer conteúdo, já usa. A própria IBM, várias empresas grandes usam a Jasper, e justamente por ser a mais famosa, ela é a mais cara, e também ela oferece um período gratuito de apenas 5 dias, e infelizmente a gente tem que informar o cartão. Ela não basta logar aqui. Então, assim, se vocês fizerem, né, essa inscrição para utilizar no período gratuito, tomem bastante cuidado para não serem cobrados, tá? Cancelar antes aí dos 5 dias, caso não seja o objetivo de vocês usar a Jasper. Ela também tem essa limitação do inglês, né? A interface vai ficar em português, só que gera conteúdo sim em português. E aí aqui tem uma questão muito importante que eu queria mostrar para vocês. Se vocês forem aqui em Settings, Integrações, vocês precisam habilitar essa tradução aqui, que usa uma inteligência artificial e que permite que você coloque as diretrizes em português para que ele gere o conteúdo em português também. Se isso aqui não tiver habilitado, você não consegue gerar conteúdo, tá? Em português. E aí tem uma outra questão também que é importante, avaliar se vale ou não a pena assinar essa ferramenta, que é o seguinte: essa tradução, né, essa teste, enquanto ela está em período de teste, ela é gratuita. Então, você pode traduzir para quantas línguas e quais línguas você quiser. Isso pode ser muito interessante, por exemplo, se você quiser começar a explorar um pouco de marketing para outros países, você quer gerar conteúdo em português e replicar esse conteúdo em francês. Enfim, isso pode ser muito útil, mas caso você não vá usar isso e não vá usar toda a potência da ferramenta, talvez não valha a pena assiná-la, tá? Aqui as opções, elas são bem parecidas com a primeira que a gente passou aqui, paga, e é muito focada em geração de conteúdo, em copywriting para postagem em blog, para venda de produto, e-commerce, e-mail, o Google, marketing também, a parte de otimização de busca, mídia social. São muitas opções, não dá para passar, o vídeo já está ficando bem longo, então não dá para passar em tudo, mas tem muita opção aqui. Acho que vale a pena dar uma olhadinha e conhecer. Só atenção para esse ponto aqui, né, de se vocês não quiserem assinar, vocês cancelarem a assinatura antes da cobrança, tá? Mas esta daqui, dentre todas aí que eu passei, é a mais famosa por ser muito utilizada pelas empresas e também a que mais tem avaliações. São avaliações, assim, muito, muito boas. Gera conteúdo bem. Alguns testes que eu fiz aqui são, assim, o resultado é excelente. E tem muita opção. Então, para vocês ficarem aqui, dá para gastar horas tentando passar por todas as alternativas de geração de conteúdo que tem aqui dentro. Então, fica aí a dica. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curte. Se inscrevam no canal para garantir que vão poder ver os próximos, e quando a gente lançar novos conteúdos, vocês recebam uma notificação, ativa o sininho. E é isso, gente.
A gente fica por aqui. Por hoje é isso. Se você gostou da proposta do canal, fique ligado e deixe nos comentários sobre quais temas você gostaria de aprender. Estamos ansiosos para saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar. Em breve traremos mais conteúdo. Junte-se ao canal. Nos ajudem compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Nos veremos em breve.